Olá, vamos direto ao ponto aqui. O objetivo é aprender a ler um projeto de incêndio não com o olho de quem vê um desenho qualquer, mas com o olho de um analista do Corpo de Bombeiros. É hora de parar de só olhar a planta. A gente precisa entender a lógica por trás de cada linha. Uma lógica que, no fim do dia, salva vidas. E para começar, vamos quebrar um mito. Uma verdade que talvez seja um pouco dura. Sabe por que a grande maioria dos projetos reprova na vistoria dos bombeiros? Pode ter certeza que não é porque o desenho está feio ou mal apresentado. O buraco é bem mais embaixo. E isso é fundamental a gente entender, pessoal. Um projeto pode ter uma aparência impecável, limpa, organizada e, mesmo assim, esconder uma armadilha fatal. A gente viu isso em grandes tragédias. Elas nascem exatamente de detalhes técnicos que foram ignorados, como uma espuma de isolamento acústico altamente inflamável numa rota de fuga. Por fora, tudo parecia normal. Por dentro, era uma ratoeira esperando para acontecer. Então aqui fica a primeira grande lição. A análise do Corpo de Bombeiros é 100% técnica, o analista não está nem aí para a estética. O que ele busca é lógica. Ele quer ver se o sistema de segurança faz sentido, se as soluções propostas conversam com o risco real daquele prédio. É coerência que ele procura, não beleza. Beleza. Então, como a gente aprende a enxergar essa lógica? Primeiro, a gente tem que entender que um projeto de incêndio é um documento técnico. E como todo documento técnico, ele tem uma linguagem própria. É quase como aprender um novo idioma. Para conseguir interpretar direito, a gente precisa aprender a falar essa língua. E a peça central desse idioma é a planta de incêndio. Pensa nela como um manual de instruções de sobrevivência do prédio. Do ponto de vista legal, é ela que dita as regras, que define as medidas de segurança obrigatórias e, na prática, na hora do vamos ver, ela é o mapa que vai garantir que as pessoas saiam em segurança e que o socorro consiga agir. É sério nesse nível. Certo, então vamos começar a decifrar esse vocabulário. Cada um desses símbolos que a gente está vendo, isso não é enfeite, é uma camada de proteção. Uma parede corta-fogo, por exemplo, não é uma parede comum, gente. É uma barreira projetada para segurar o fogo por 90 a 120 minutos, um tempo que vale ouro, que vale vidas. E a iluminação de emergência? Ah, não é só uma luzinha extra. É a luz que vai guiar todo mundo para fora quando a energia acabar e a fumaça tomar conta de tudo. O mesmo vale para o hidrante, para o extintor. Cada um desses itens tem um porquê de estar ali, naquele exato lugar, e precisa funcionar perfeitamente. Entender isso é o primeiro passo. Mas por que um extintor fica aqui e não 3 metros para lá? Isso nos leva ao conceito de dimensionamento. É a lógica por trás de onde cada coisa vai, e aqui, atenção, o cálculo, a matemática pesada, isso é responsabilidade do engenheiro. Mas o técnico precisa entender o conceito. Para quê? Para chegar lá na obra, no prédio pronto, e verificar se a distância máxima até um extintor, por exemplo, está sendo respeitada. É essa validação em campo que diz se o plano do papel realmente funciona no mundo real. E isso deixa a diferença de papéis bem clara, né? O engenheiro calcula e projeta no papel. O técnico é o guardião da realidade. É quem vai lá e bate o olho para ver se o que está no papel funciona de verdade. Para ver se não tem uma coluna bem na frente do hidrante, ou uma pilha de caixas bloqueando o acesso ao extintor, um completa o trabalho do outro. Falando em caminho livre, vamos para as rotas de fuga. O que um vistoriador do Corpo de Bombeiros olha aqui? Ele vai pegar a norma, uma NBR 9077 da vida, e vai conferir tudo. A distância que a pessoa tem que percorrer é segura? A largura da porta é suficiente para o tanto de gente que tem que passar por ali? E o principal de tudo, o caminho está 100% livre de obstáculos? Aqui não tem meio termo, não tem desculpa. Ok, agora a gente entra na parte mais delicada. Vamos falar dos erros que ninguém vê. Aqueles que não pulam aos olhos, mas que são os que mais reprovam projetos e, o que é pior, são os que causam os maiores desastres. O primeiro desses conceitos é a compartimentação. É vital entender isso. Pensa num galpão gigante, um caixotão. Se o fogo pega num canto, ele se espalha por tudo em minutos. Agora, imagina que dentro desse caixotão a gente constrói várias caixas menores, com paredes resistentes ao fogo. Se o fogo começar numa dessas caixinhas, ele fica preso ali. As outras ficam protegidas. Isso é compartimentar. E a gente pode fazer isso no mesmo andar, que é a compartimentação horizontal, ou entre um andar e outro, que é a vertical. E o que conecta essas caixinhas? A porta corta-fogo. Olha só essa imagem. Ela não é uma porta comum, de madeira ou de vidro. Ela é um elemento de compartimentação. Uma barreira que segura o fogo, o calor, a fumaça por um tempo determinado. Ela protege a rota de fuga e, de novo, dá aquele tempo precioso para a ajuda chegar. Ok, mas resistente por quanto tempo? 60 minutos? 90?
120, o que define isso? É aqui que entra outro conceito-chave, a carga de incêndio. Traduzindo de forma bem simples, é a quantidade de material que pode queimar dentro de um lugar. Pensa comigo, um escritório com mesas de metal e pouca papelada tem uma carga de incêndio baixa. Agora, um depósito de colchões ou de papel. A carga de incêndio vai lá no teto. Quanto maior a carga, mais combustível para o fogo e mais resistentes precisam ser as paredes e as portas. Isso nos leva a um dos erros mais clássicos e mais perigosos: o conflito entre o projeto e a realidade. No papel, na planta, tá lá, um corredor de fuga, limpinho, desobstruído. Lindo. Mas aí a gente chega no local, na vida real, e o que a gente vê? O mesmo corredor virou um depósito improvisado, cheio de caixas, móveis velhos. Na hora da vistoria, isso é reprovação na certa. Na hora de um incêndio, bom, aí é uma armadilha fatal. Então, o trabalho aqui é desenvolver um olhar crítico, um faro para esse tipo de problema. É chegar no local e se perguntar, peraí, o que está no projeto bate com o que eu estou vendo aqui? O uso do prédio é o mesmo que está na planta? Ou era um escritório que virou depósito? Aquele extintor está acessível de verdade ou tem uma máquina na frente? As rotas de fuga estão limpas mesmo? E aquela reforma ali no teto, aquela espuma? Isso estava no projeto original? São essas perguntas que evitam retrabalho, multas e o mais grave, interdições. Bom, e para a gente fechar, vamos amarrar tudo isso. É preciso entender que ler um projeto de incêndio vai muito além de uma tarefa puramente técnica. É uma responsabilidade. É uma habilidade que tem um impacto direto, real, na vida das pessoas. Porque interpretar um projeto corretamente significa, na verdade, entender o risco. É enxergar o problema antes que ele aconteça. É identificar a falha e corrigir antes da emergência. É a diferença fundamental entre ser reativo e ser preventivo. E é aí que acontece a grande virada de chave. O técnico que entende o projeto de verdade deixa de ser só um executor de tarefas e se torna um guardião de vidas, de patrimônio. É esse tipo de conhecimento, essa competência, que não só salva vidas, mas que transforma um bom profissional em uma verdadeira referência no mercado.